Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui agora a correção daquela atividade que foi proposta a vocês, né? E como combinado, fiquei de disponibilizar aqui o vídeo da correção, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão: a cidade estiver agitada por motivos de ordem técnica e politécnica, a substituição de estivera por tinha estado prejudica a correção gramatical do período, né? Então, o que nós temos aqui, pessoal, é um foco dado no verbo, né? Estivera. Esse verbo pode ser perfeitamente substituído pela sua forma composta, tinha estado, né? Ou havia estado. Nesse caso aí mais específico, né? A gente está tratando de um verbo que está no mais que perfeito, né? Mais que perfeito do indicativo, pretérito mais perfeito do indicativo. A gente tem a forma simples, estivera, e tem a forma composta, né? Tinha estado. Essa forma composta é mais comum, né? A gente utiliza mais o mais que perfeito na forma composta. Essa forma simples, ela é muito restrita a textos muito formais, né, ou textos literários, né? Então não é muito comum. E só para lembrar, a gente forma o pretérito mais que perfeito a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Então a gente pega um verbo, conjuga esse verbo no pretérito perfeito do indicativo, a gente pega, né, o radical da terceira pessoa aí do plural. É citado o exemplo do verbo fazer, né? Então, eles fizeram, aí eu pego até o R, né? Tiro aí a terminação, a M, e depois eu ponho as terminações do mais que perfeito, né? Aí fica eu fizera, tu fizeras, ele fizera. Então, vocês reparem aí que o radical ele permanece o mesmo, né? Eu só faço a alteração das terminações. Então, eu posso aí substituir o mais que perfeito simples pela sua forma composta, ok? Então, pessoal, essa opção ela está falsa, né, porque ela está dizendo que a substituição de estivera por tinha estado prejudica a correção gramatical do período. E o que é falso, né? Não prejudica, tá bom? Continua correta aí o período. Então, essa primeira está errada. Segunda questão. As estradas da Grã-Bretanha tinham sido construídas pelos romanos e os sulcos foram escavados por carruagens romanas. Devido ao valor de mais que perfeito das duas formas verbais, preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se substituir tinham estado por havia estado. Então vamos lá, nós temos aqui o foco em tinham sido, né? E nós temos aí o sujeito está no plural, né? As estradas, ok? O núcleo do sujeito estradas, né? Logo o verbo na sua forma aí auxiliar, né? Porque nós temos a locução verbal tinham sido e o verbo auxiliar ter, né, ele vai para o plural, né? Tinham. Então, tinham sido e construídas aí, esse adjetivo ele vai concordar, né, com o substantivo. Estradas, então está no plural, logo construídas no plural e concordando também em gênero, né? Então, tinham sido construídas e aqui está dizendo que poderia substituir esse tinham sido por havia sido, né? Veja que em havia sido nós temos também uma locução verbal, né? O verbo haver, juntamente com o verbo ser, né? Mas esse verbo que está no auxiliar, que é o verbo haver, né? Ele não está no plural, concordando com o sujeito. Então, o correto seria haviam sido, ok? Haviam sido. E está dizendo que a coerência textual e a correção, ela continua preservada se eu substituir por havia sido, o que é falso, né? A correção gramatical, ela permaneceria se eu fizesse a concordância. Haviam sido, tá ok? Então, essa segunda questão, ela está errada.
Terceira questão. A mesma relação de tempo estabelecida pela forma verbal fizera em Hans fizera uma descoberta revolucionária, é verificada em. Então, trata-se de uma questão, pessoal, que envolve o nosso conhecimento, né, da conjugação verbal, né, dos tempos, dos modos, tá ok? Então, o que nós temos em fizera é um verbo conjugado no mais que perfeito simples, né, do pretérito mais que perfeito simples, do indicativo. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, né? Logo, nós vamos buscar aqui alguma opção que traz, né, o mais que perfeito. Seja o mais que perfeito simples ou mais que perfeito composto, né? Então, fizera ou tinha feito, né? Ou havia feito, tá bom? Então, vamos lá. Na opção A, nós temos: contudo, uma de suas invenções mudaria o destino do cientista e o rumo da astronomia. Mudaria. Mudaria não está no mais que perfeito simples, está no futuro do pretérito do indicativo. Eu mudaria, tu mudarias, né? Ele mudaria. Então, nós não temos aqui o mais que perfeito simples, né? Temos o futuro do pretérito. Na opção B, capazes de fazer com que os objetos distantes permanecessem próximos, né? Permanecessem também não é o mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito do indicativo. Nós temos aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Se eu fizesse, se tu fizesses, se eu parecesse, né? Então, nós temos aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo. Na opção C, com a ajuda do utensílio, Galileu conseguiu ver, né? Conseguiu, talvez seja aqui uma das mais fáceis da gente identificar, né? Está no pretérito perfeito do indicativo. Conseguiu, né? Também não tem a mesma relação de tempo de fizera. Opção D, o que jamais qualquer outro astrônomo havia feito, né? Havia visto. Então, havia visto, nós temos aqui um mais que perfeito que está composto. Eu poderia substituir este havia visto por vira, né? Ele vira, ele havia visto. Mais uma vez, né? Vem textos, o mais que perfeito simples, né? É muito difícil a gente ver o mais que perfeito simples, a gente vê mais o mais que perfeito composto. Por isso que pode parecer um pouco estranho, né, quando a gente se depara com o mais que perfeito simples. Então a gente já sabe que é a opção D, né? A opção D ela traz o mais que perfeito composto e tem a mesma relação de tempo de fizera, né? Que eu tenho fizera, o mais perfeito simples, poderia substituir por havia feito ou tinha feito, né? Que é o mais perfeito composto, tá bom? Quarta questão. Desde 1947, a opinião pública brasileira foi confrontada com essa duplicidade de atitudes, intensificada pela campanha O Petróleo é Nosso, que alguns chegam a considerar tão intensa e apaixonante no século XX, quanto fora a da abolição da escravatura no século XIX. O texto apresenta incorreção gramatical e a coerência entre seus argumentos seria prejudicada caso se procedesse à substituição de fora por havia visto, né? Então, nós temos aí o fora, né? Quando diz quanto fora a da abolição. Então, chegam a considerar tão intensa e apaixonante no século XX quanto fora a da abolição. Aqui faz referência à campanha, né? Intensificada pela campanha O Petróleo é Nosso, que alguns chegam a considerar tão intensa e apaixonante quanto fora. Se a gente substituir por quanto havia sido a da abolição, né? Então, pessoal, nós temos aqui a substituição de um mais que perfeito que é simples, né? O fora, né? Que é o verbo ser, né? Pelo mais que perfeito composto, havia sido. Logo, não há prejuízo, né,
de sentido quando a gente faz essa substituição. E o texto, ele também não apresenta incorreção gramatical, ok? Ele está gramaticalmente correto, não há nenhum desvio aí, tá bom? Logo, essa quarta questão, ela está incorreta, né? Ela está errada. Por quê? Porque o comando está dizendo que há incoerência e há desvios, mas não há. Logo, essa afirmação está errada. Quinta questão. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se supor que a sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma necessidade exclusiva da classe trabalhadora. Mantém-se a noção de voz passiva, assim como a correção gramatical. Ao se substituir, seria caracterizada por caracterizaria-se. Então, nós temos aqui essa seria caracterizada. Quando a gente substitui seria caracterizada e adiciona aí um pronome, né, o se, esse se ele vai estar inserido dentro do verbo. É o que a gente tem aí, o caso, né, da mesóclise, a colocação do pronome no meio do verbo. Ela só vai ser possível quando a gente está diante de verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, né? Eu faria, tu farias, né? Ou eu farei. Então, em se tratando de tempo futuro do indicativo, a gente utiliza a mesóclise, né? Logo, se eu for substituir, seria caracterizada, o correto seria caracterizar-se-ia. Né? Caracterizar-se-ia. Então, ficaria, baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode supor que a sociedade tecnológica caracterizar-se-ia por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma necessidade exclusiva da classe trabalhadora, né? Não é comum também a gente se deparar com a mesóclise, né? Ela é mais restrita a textos formais, né? No entanto, ela é prevista pela gramática normativa. Então, se a gente está seguindo a gramática normativa, né, aquela gramática prescritiva, nós vimos lá 3 tipos de gramática, né? O correto seria caracterizar-se-ia, tá ok? E esse é o típica questão que cai muito em concursos públicos, em seleções, né? Por isso que é importante a gente saber disso também, né? Então, a quinta questão ela está errada, né? Porque ela diz que mantém-se a noção de voz passiva quando a gente substitui essas duas expressões, mas não se mantém aí a voz passiva. Ela é desfeita e também, nesse caso, deve-se utilizar a mesóclise. Sexta questão. Em cada um dos itens abaixo é apresentada, em relação a trechos do texto, uma alternativa de colocação pronominal. Com base na descrição gramatical, julgue correto ou errado cada proposta apresentada. Então, nós temos aí uma questão que gira em torno da colocação pronominal, um termo que diz respeito à sintaxe, né, bastante cobrado em concursos públicos, em seleções, né? Envolve os casos de próclise, de ênclise ou mesmo de mesóclise, né? Então, de acordo com a posição pronominal, a gente vai ter uma classificação diferente, né? E essa questão envolve termos que atraem os pronomes, né? Termos negativos costumam atrair os pronomes. Então, o pronome ele costuma vir antes do verbo, né? Porque ele é atraído pelo pronome de sentido negativo. Nós temos conjunções que também atraem e algumas expressões também atraem pronomes pessoais, né? Então vamos lá. Na primeira nós temos ambos se creem marcados. Ambos creem-se marcados, né? Essa opção está correta, não há nenhum desvio aí, né? Eu posso dizer tanto ambos se creem, como também ambos creem-se, né? O verbo está aí no presente, então não há problema algum,
ok? Na opção B, nós temos que os apartaria, né? A conjunção que, ela atrai o pronome para si, né? Então, o correto seria que os apartaria e não que apartá-los-ia, né? Por quê? Porque eu estaria aqui colocando o pronome dentro do verbo, né? Fazendo uma mesóclise, como vocês podem ver aí na segunda opção, mas a conjunção que, ela atrai o pronome, né? Os. Então, os deve vir aí junto com o que e não depois do verbo, né? Não depois de apartaria. Por isso que essa segunda parte da opção B ela está falsa, né? Ela está equivocada. Na opção C, não se pode separar. O não, né, os advérbios de negação, né, eles também atraem os pronomes. Então, o pronome ele não pode vir depois. Não posso dizer não pode se separar. Né? Então, à luz da gramática normativa, estaria errada essa segunda opção. Né? O não ele atrai o pronome para si. Né? O pronome vem na frente do verbo. Um e outro se irão fechando. E um e outro irão se fechando. A expressão um e outro também atrai para si, né, o pronome, logo ele não deve vir depois. Né? E nesse caso, na segunda opção, se ele viesse depois, né, nós temos aí um futuro. Né? Logo, o pronome deveria vir dentro do verbo. Então, seria ir-se-ão, né? Mas a expressão um e outro, ela trai o pronome para si. Então, fica um e outro se irão fechando. Estou deixando aí um quadro para vocês verem, né? Os casos de mesóclise e de próclise, né? Quando há alguma regra, né, que nos traz a próclise, ela acaba predominando sobre a mesóclise. É o caso do que nós vimos aí na sexta questão, né? Se tiver algum pronome, alguma conjunção, né, que atrai o pronome para si, então eu deixo de usar a mesóclise. Vejam aí na primeira, né? Dir-lhe-ei isso. Né? Eu tenho aí o futuro simples, né? Do verbo dizer, dir-lhe-ei. Né? Quando nós temos a utilização do nunca, esse nunca ele atrai para si o pronome. Vejam aí o lhe, né? O lhe, ele não vem mais dentro do verbo. Eu não tenho mais a mesóclise, eu vou ter a próclise. Porque esse nunca está atraindo o lhe para si, né? Para ele, tá bom? Então, em orações negativas, a gente vai usar a próclise. Com pronomes relativos, a gente também vai usar a próclise, né? Então, tem aí, eu limpar-lhe-ia a casa, né? Então, com a utilização do quem, a gente tem quem lhe ajudaria. Ficaria errado se eu dissesse quem ajudaria-lhe. Estaria errado, né? Então, nesse caso, com pronomes relativos, com advérbios, verbos antecedidos por advérbios, em orações com conjunções subordinativas, né? A gente vai sempre aí utilizar a próclise, ok? Então, vocês podem dar uma olhadinha nesse quadro que ele pode ajudar um pouco nessas regras. Lembre-se que nesse caso específico a gente está tratando, né, da gramática normativa, né, aquela gramática prescritiva, tá bom? Sétima questão. Havia pobres e ricos na festa ontem. Na frase, o verbo está no singular, por quê? Então nós temos aí o verbo haver, no sentido de existir, né, logo ele vai ser um verbo impessoal, ele não vai ter sujeito, né? Não se trata de uma oração de uma oração com sujeito indeterminado. Simplesmente não tem sujeito, tá bom? Então nós temos aí um verbo, né, que é impessoal. Né? É como se não tivesse uma pessoa, né? Não há pessoa nesse verbo. É uma oração sem sujeito, tá bom? Então a opção é, né, havia. Então o verbo haver no sentido de existir, ele vai ser sempre conjugado no singular, na terceira pessoa do singular, por mais que o que venha depois dele aí sejam expressões no plural, né? Ele vai continuar no singular. Havia pobres, havia muitas pessoas, né?
havia muitas coisas interessantes. É sempre o verbo haver no singular quando ele for impessoal. Oitava questão. O termo destacado exerce a função de objeto indireto, exceto em, né? Então, nós temos aí o li, né, que está destacado em todos, né? E a gente deve marcar aí a opção na qual esse li não funciona como objeto indireto, né? A gente deve ver o verbo, se esse verbo pedir um objeto indireto, né? Esse li ele pode ser um objeto indireto, então a gente vai ter que ver primeiramente o verbo. Analisando aqui todos os verbos, a gente vê que na opção B nós temos perdi a cabeça durante a discussão e dei-lhe na cara. Né? Dei-lhe na cara. Esse li aqui não está funcionando como objeto indireto. O que nós temos é um pronome pessoal oblíquo, né? O li, que está sendo utilizado, né, como um pronome possessivo. Então, nós não temos aí um objeto indireto. É como se fosse um pronome possessivo. Dei-lhe na cara. Dei na cara dela, né? Ou dele, né? Então, nós temos aí o lhe como se fosse um pronome, né, possessivo, indicando de quem era essa cara, né? Dele ou dela. Então, dele na cara. Logo, não se trata de um objeto indireto, né? Nós temos aqui um pronome oblíquo que está funcionando, né, como um pronome possessivo, tá bom? Nas outras opções, nós encontramos o li, né? Na opção A, lembrei-lhe a data, né? Lembrei a ela. Na opção C, devido a problemas de saúde, proibiram-lhe que fumassem. Proibiram a ela, né? Nós temos também essa possibilidade, proibiram a ela, né? Na opção D, incumbiram-lhe, incumbiram a ela que entregasse, né? Na opção E, com certeza pagou-lhe com bastante atraso. Quem paga, paga algo a alguém. Esse a alguém, justamente o objeto indireto, está sendo substituído pelo lhe, né? Então, nessas opções, nós temos a possibilidade de o li funcionar aí como um objeto indireto, exceto na opção B, né? O li não está sendo utilizado aí como objeto indireto. Na questão 9, nós temos analise morfológica e sintaticamente o seguinte enunciado. Como nós estamos trabalhando com a morfossintaxe, então a gente trabalha nessa perspectiva de analisar simultaneamente, né, a questão morfológica e sintática, né, das palavras. Então, analisando aqui morfologicamente, ou seja, pegando as palavras separadamente, né, nós temos as, o artigo definido, né, artigo definido feminino, está no plural, né, garotas, substantivo, estavam, nós temos o verbo, né, o verbo estar, e apreensivas, temos o adjetivo. Agora, analisando esses termos, tomando por base a sua disposição, né, na frase, nós temos, e as suas relações entre si, né, nós temos as garotas funcionando como sujeito simples, né, só tem um núcleo, que é garotas, se tivesse mais de um núcleo seria um sujeito composto. Estavam apreensivas, temos aqui o predicado nominal, né? E vale lembrar, dentro desse predicado nominal, nós temos aí o verbo de ligação, né? O estavam. Apreensivas seria o predicativo do sujeito, né? Ou seja, o predicativo do sujeito, a característica do sujeito. Costuma-se falar predicativo, mas predicativo é uma característica, né, do sujeito. Então, analisando sintaticamente, nós temos aí, né, essas funções, e analisando morfologicamente, nós temos aí as classificações, tá bom? 10ª questão. Considera a frase, ela andava triste porque não encontrava a companheira. Né? Os verbos grifados são respectivamente, então nós temos aí andava e encontrava. Esse andava aqui é um verbo de ligação, né? Ele liga o sujeito, ele, né, ao seu predicativo, né, a sua característica, né, triste. Então, nós temos um verbo de ligação, andava triste, porque não encontrava. Então, esse verbo encontrava é um verbo que necessita de complemento, né? Então, se eu digo
ele não encontrava, simplesmente e parasse aí, né? Faltaria um complemento. Se encontrava o quê? Né? Então, nós temos verbos que precisam de complemento, verbos que não têm um sentido completo, né? Logo, esse complemento, né, ele vai vir, né, vai se ligar ao verbo, seja por meio de uma preposição ou por meio de um artigo, enfim, né? Se esse verbo pedir preposição, ele vai chegar até o seu complemento por meio de uma preposição. Então, ele vai chegar indiretamente ao seu complemento. Se ele não precisar de preposição, ele vai chegar diretamente ao seu complemento, né? Ou seja, ele vai transitar diretamente até o seu complemento. Como nós temos aí, não encontrava. Encontrava o que nesse caso? A companheira. Então, a companheira está completando o sentido de encontrava, né? Esse a aqui, de a companheira, não é uma preposição, é um artigo. Logo, esse verbo transita diretamente até o seu complemento. Ele vai até companheira, né? Sem haver aí uma preposição, ok? Logo, nós temos um verbo transitivo direto. Ele transita diretamente até o seu complemento. Não, ele não pede preposição, tá bom? Então, a opção a ser marcada aí na 10ª é a opção E, de ligação, que é andava, e transitivo direto, que é encontrava. 11ª questão. Indique a única alternativa que não apresenta agente da passiva. Então, nós temos frases que podem estar na voz ativa, na voz passiva, né? Então, vamos lá. A casa foi construída por nós. Temos uma frase na voz passiva, a casa foi construída. Tem aí o paciente, né? A casa, né, foi construída por nós. Quem construiu essa casa? Nós. Então, nós aqui é como se fosse o agente, né? O agente, mas esse agente, ele está em uma frase que está na voz passiva, né? Logo, nós temos o nós como um agente da passiva, ok? Ele age nessa voz, nessa frase aí que está na voz passiva. Na opção B, o presidente será eleito pelo povo, né? Nesse caso aí, o povo, né, é que está, digamos, agindo, né, nessa frase, porque é o povo que vai eleger o presidente, né? Então, o povo, ele é o agente dessa frase, né? O agente de uma frase que está na voz passiva. Ela será coroada por ti. Esse ti também vai ser o agente, né? É o que vai coroar ela, né? Então, nós temos o agente da passiva. O avô era querido por todos. Então, todos, né, queriam, né? Queriam no sentido de querer bem, né? Todos vai estar funcionando aí como um agente dessa frase que está na voz passiva. A opção é, ele foi eleito por acaso, né? Nesse caso, nós não temos agente da passiva. Não posso dizer que acaso, né, é o agente desse verbo de eleger, né? O acaso elegeu, não, né? Essa expressão não diz respeito a um agente da passiva, ok? Logo, nós temos aí a opção E, que não apresenta um agente da passiva. 12ª. A terra era povoada de selvagens. O termo grifado é. Então, nós temos aí de selvagens, né? Esse de selvagens está completando o sentido de povoada, ok? Povoada. Se eu dissesse apenas a terra era povoada, você pode perguntar assim, povoada de quê? Né? Então, reparem que de selvagens está completando o sentido de um nome. Quando eu digo nome, não estou falando de nome próprio, né? Até porque na classificação gramatical, quando a gente fala nome, a gente pode fazer referência a adjetivo, a substantivo, tá ok? Então, nesse caso aí, de selvagens está completando o sentido de um nome, que é povoada, né? Quando eu tenho termos que completam, né, o sentido de um nome,
Esses termos são complementos nominais. Eles completam o sentido de um nome, tá ok? E completam o sentido de um nome utilizando preposições. Tanto é que nós temos aí, ó, de selvagens, né? De selvagens. Logo, a opção a ser marcada é a letra D. 13ª. Em Dulce considerou calada, por um momento, aquele horrível delírio. Os termos grifados são respectivamente. Então, nós temos Dulce considerou calada, né? Esse calada aqui, né, está trazendo, digamos, um modo, né, pelo qual Dulce considerou aquele horrível delírio. Então, de que forma ela considerou aquele horrível delírio, né? Ela considerou calada, né? Então, nós temos aqui um adjunto adverbial. Esse calada está juntamente, está junto, né? Por isso que é um adjunto, está junto com o verbo considerou, né? E está trazendo aqui um modo, né? De que modo ela considerou? Calada, ela ficou calada, né? Então, Dulce considerou calada, por um momento, aquele horrível delírio. Então, considerou. Aquele horrível delírio está fazendo referência a um verbo, né? Porque se eu dissesse apenas Dulce considerou, você poderia fazer uma pergunta, se considerou o quê? Então, esse verbo considerar, ele necessita de um complemento, ok? Ele precisa de um complemento. E ele vai transitar até o seu complemento, né? O verbo considerar, né? Sem a utilização de uma preposição, né? Quem considera, considera algo, né? Ou alguma coisa, né? E Dulce considerou o quê? Aquele horrível delírio, né? Então, nós não temos aí a utilização de preposições, né? Logo, nós temos um verbo transitivo direto. E o seu complemento vai ser chamado de objeto direto, né? Se o verbo é transitivo direto, o seu complemento vai ser um objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, o seu complemento vai ser um objeto indireto, né? Logo, o termo aquele horrível delírio é um objeto direto, ok? Então, a opção a ser marcada aí na 13ª é a opção C. 14ª questão. Em nunca, respondeu ela, abanando a cabeça, né? O termo grifado é. Essa é bem fácil, né, pessoal? O que nós temos aqui é uma inversão do sujeito com o verbo, né? Que poderia gerar algum problema, né? Mas nesse caso não tem muito segredo. Porque o que nós temos aqui é a inversão do sujeito com o verbo, a inversão de posicionamento, né? Eu poderia dizer, nunca ela respondeu abanando a cabeça, né? Nunca, vírgula, ela respondeu abanando a cabeça. Há aqui uma inversão. Nunca, vírgula, respondeu ela abanando a cabeça. Então, ela é o sujeito do verbo responder, né? Não tem muito segredo aí nessa 14ª questão. Então, a opção correta é a opção B. E na 15ª questão, né, a que classe gramatical pertencem as palavras destacadas e diga a sua função sintática, né? Então, no caso da opção A, nós temos aí enlouquecido, né? Enlouquecido gramaticalmente, né? Morfologicamente, né? A gente tem aí um adjetivo, né? Então, quando a gente traz a classe gramatical, diz respeito à análise morfológica, né? Nós temos um adjetivo. Agora, sintaticamente, esse enlouquecido está funcionando como adjunto adnominal, tá ok? Na opção B, não os vejo faz um bom tempo. Então, os, nós temos aí um pronome substantivo, né? Os, e no caso da função sintática, ele está funcionando como objeto direto, né? Ele está completando o sentido do verbo ver, né? Não vejo quem, né? Eles. Só que eles está sendo substituído por um pronome substantivo, né? Os. Então, não os vejo. Então, os está funcionando como um objeto direto, né? Essa é a classificação sintática de os, né? Na opção C,
A redação do jornal estava fechada. Então, analisando o jornal separadamente, na análise morfológica, a classificação gramatical dele é substantivo, né? Jornal é um substantivo. Agora, sintaticamente, ele está funcionando como adjunto adnominal, né? A redação do jornal, né? Ele está juntamente aí com o nome, que é redação, tá bom? Então, ele está funcionando como um adjunto adnominal. Na opção D, elas são atenciosas. Atenciosas, um adjetivo, né? Então, a classe gramatical de adjetivo. E, sintaticamente, atenciosas está funcionando como predicativo do sujeito, né? Elas são atenciosas. São aí o verbo de ligação, né? Que é o verbo ser. Elas são. Esse verbo de ligação está ligando o sujeito ao seu predicativo. Está ligando elas a atenciosas, né? Na opção E, os alunos foram aprovados, né? Então, nós temos aí alunos, substantivo, e sintaticamente está funcionando como sujeito, né? Sujeito do verbo ser, né? Foram aprovados, né? Está no passado. Na opção F, os culpados são 4, classificando gramaticalmente aí 4, né? 4 é um numeral, né? E nesse caso está sendo aí um predicativo do sujeito, fazendo referência aí a culpados, né? Na opção G, no ano passado, Lúcia leu bastantes livros, né? Então nós temos aí um adjetivo, bastantes, né? Tanto é que ele vai concordar em número, né? Com o nome ao qual ele se refere. Então nós temos livros, que é o substantivo, logo bastante vai concordar, né? Então bastantes livros, né? E nesse caso aí, bastantes está sendo analisado sintaticamente como um adjunto adnominal. Aquelas pessoas têm necessidade de ajuda. Ajuda é um substantivo, né? E nesse caso, sintaticamente, está funcionando como um complemento nominal, né? Quando eu digo necessidade, tem necessidade. Você pergunta, sim, necessidade de quê? É como se o substantivo necessidade precisasse de um complemento, né? Falta alguma coisa. E se alguma coisa é justamente ajuda, né? Então, ajuda está completando o sentido de um nome, que é necessidade. Logo, ele vai ser um complemento nominal. Paulo não obedece às leis de trânsito. Leis, substantivo, né? Está sendo utilizado aí como objeto indireto, né? Paulo não obedece. Não obedece ao quê? Né? Às leis. Repare aí que nós temos um acraseado, né? Porque é justamente a preposição a mais o artigo definido feminino a, né? E como leis está no plural, logo as leis. Então, esse verbo obedecer está indo até o seu complemento, que é leis, né? Por meio de uma preposição. Nós temos uma preposição, né? As, tá bom? Então, nós estamos diante de um objeto indireto, né? O verbo ele vai indiretamente até o seu complemento. Logo, nós temos um objeto indireto. Você, Astronobalda, não merece respeito. Nós temos aí um substantivo, né? Astronobalda, né? Tem um nome próprio, né? E sintaticamente está funcionando como um vocativo, né? Você, Astronobalda, não merece respeito. Tanto é que o vocativo está entre vírgulas, né? Na opção L, o exercício foi resolvido por ele. Ele é um pronome, né? Um pronome. E nesse caso, sintaticamente, está sendo o agente da passiva. Nós temos aí a voz passiva, uma frase que está na voz passiva. O exercício foi resolvido por ele. E o ele é justamente o agente dessa frase que está na passiva. Logo, ele é o agente da passiva. Na opção M, ela os tem como irmãos, né? Então, esse os aí, um pronome substantivo, e está funcionando como um objeto direto. Por quê? Porque nós temos o verbo ter. E esse verbo ter, ele não tem sentido completo, ele precisa de complemento. E ele vai até seu complemento diretamente ou indiretamente. Quando eu digo ele tem, quem tem algo, alguma coisa, né? Logo, ele transita diretamente até o seu complemento. Não há preposição entre ele e o seu complemento.
Logo, né, esse os aí, que está substituindo eles, porque ela poderia falar, ela tem eles, né? Mas como não é permitido, à luz da gramática normativa, eu utilizar eles como objeto direto, eu vou substituir por um pronome substantivo. Nesse caso, os. Né? Então, ela os tem. Ok? Ela os tem. Então, esse os está funcionando como objeto direto, né? Ela tem eles. Como eu não posso escrever eles como objeto direto, eu devo substituir por os, né? E o pronome ela atrai o pronome os, né? Então, ela os tem. Ficaria errado se eu dissesse ela tem os como irmãos, né? Esse os deve vir aí na frente do verbo. Eu tenho uma próclise, tá bom? Na opção N, Marionília não se deu o luxo, né? Esse se aí está funcionando como uma conjunção e sintaticamente como um objeto indireto, né? Por quê? Porque quem dá o luxo a alguém. E nesse caso aqui é a ela mesma, né? E esse a ela mesma está sendo substituído pelo si. Logo, esse si está funcionando como objeto indireto, né? Deu o luxo a ela. E esse a ela está inserido nesse si, né? Então, o si é um objeto indireto. Na opção O, a rua Minas Gerais foi interditada. Então, Minas Gerais nós temos aí um substantivo, né? Sintaticamente está funcionando como um aposto, né? O aposto é um termo que não é essencial, não é necessário, né? A gente poderia retirar que a frase não perderia o seu sentido. Então, se eu retirasse Minas Gerais, ficaria a rua foi interditada. Então, ela continua com sentido, né? Então, a rua Minas Gerais funcionando aí sintaticamente como aposto. Na opção P, a criança chorou de novo, né? Esse de novo é uma locução adverbial, né? E sintaticamente está funcionando como um adjunto adverbial. E é adjunto adverbial de intensidade, tá ok? Não sei o que ela queria dizer. Esse que aí, uma conjunção, né? Está funcionando como objeto direto. Ela queria dizer o quê? Né? Então, esse o que seria o complemento, está sendo substituído pelo que. Né? Logo, ele é um objeto, está funcionando aí como objeto direto. E a opção R, as crianças cujos pais viajaram estão preocupadas. Cujos, nós temos aí um pronome, né? Ele está funcionando com um adjunto adnominal, né? Ele está junto aí a pais, né? Logo, está funcionando como um adjunto adnominal, né? Então, pessoal, é isso, né? Dê uma olhadinha no material que foi enviado também, está em PDF, né? Foi enviado aí para o grupo. Nesse material nós temos aí informações sobre essas classificações que nós vimos, né? Tanto a classificação gramatical como a classificação sintática, né? E é isso. Também estou postando o PDF da correção dessa atividade, tá bom? Então aí até a próxima e bons estudos.